E aí, jovem, vamos estudar a lição? Quarta-feira chegou, a semana tá voando, você sabe que passa rápido. Fique esperto e não fica perdendo tempo, aproveite cada momento para se aproximar mais de Deus e das pessoas que você ama. Não perca mais tempo. E por falar em tempo, em especial o tempo passado, basta você olhar para a história do povo de Deus e quantas intervenções extraordinárias fez o Senhor. Fantástico que Deus fazia pelo seu povo, e você poderia aqui trazer à tona inúmeros exemplos junto comigo. Ei, quem é que não se recorda do ato extraordinário de Deus de enviar o maná todas as manhãs durante 40 anos, do abrir o Mar Vermelho, fazer o povo atravessar o Rio Jordão aos pés enxuto? E quem não se recorda de Deus trazendo água de uma rocha no meio do deserto? Coisas extraordinárias, uma coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer, e uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia para proteger do calor do sol no meio do deserto. Ei, o cuidado de Deus, coisas extraordinárias. Ou seja, estas coisas não podem ser perdidas, precisam ser contadas, precisam ser relembradas, precisam ser passadas adiante, porque assim não se apaga a intervenção de Deus. E se a gente se esquece do jeito como Deus dirigiu a gente no passado, que tipo de confiança nós vamos ter em relação ao futuro? Se você olha para o passado e vê a mão de Deus, então no presente você tem confiança que no futuro, da mesma forma, a mão dele te sustentará e te guiará. Estas histórias, elas eram relembradas através dos altares, onde as coisas aconteciam, altares eram construídos. Exatamente, olha, foi aqui que aconteceu isso, foi aqui que aconteceu aquilo. A experiência do Abraão é um testemunho vivo disso. À medida que Deus ia fazendo milagres, ele ia construindo altares de recordação. E aí você vai fazer agora uma super pesquisa na vida do Abraão. Você vai ler o capítulo 13 do livro de Gênesis, o capítulo 15, o capítulo 22, até você chegar lá no Novo Testamento, depois de ter passado por Gênesis 17, aí você chega lá na frente em Romanos 4:20 e também em Hebreus capítulo 11, do verso 8 a 11, para você ver a razão pela qual Abraão foi chamado de pai da fé, porque afinal de contas ele acreditou que o seu filho seria devolvido das cinzas, porque após sacrificá-lo como oferta, conforme Deus havia solicitado em Gênesis 22, Isaac sobre o altar, ele seria queimado como era feito com uma oferta de sacrifício, e das cinzas Deus ressuscitaria Isaac e o devolveria. Por isso, ao pé do monte, no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, Abraão vira para os servos e diz assim: eu e o garoto iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos, no plural, irmão, voltaremos. Ou seja, ele acreditava que não iria perder Isaac, o filho da promessa, de jeito nenhum, porque o que Deus dá, ele não toma, e Deus cumpre sua palavra sempre, e Abraão estava acreditando. E mais do que isso, ele recebeu uma revelação extraordinária ao perceber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Era todo um processo pedagógico para anunciar o que Cristo faria pela raça humana. Ei, extraordinária a história do Abraão. Como não recordar destes episódios? E como isso era possível? Através dos altares de recordação. Ei, que tipo de altar de testemunho você tem dado para que as pessoas saibam da intervenção de Deus na sua vida? Tem que contar. Passa adiante essa bênção em nome de Jesus. Vamos orar, Pai querido. Ajuda-nos a sermos testemunhas vivas do Teu poder e Tua graça operando em nossa vida, em nome de Jesus.